A chuva batia torta no para-brisa, e aquele único farol não piscava, não se aproximava, não se afastava, não oscilava com as curvas. Só ficava ali, fixo no retrovisor direito, um ponto branco que refletia na gota teimosa que não saía do vidro, mesmo com o limpador no máximo. Eram 02:47 da madrugada, pista simples molhada, neblina subindo do asfalto igual fumaça de cigarro, e eu com 62 quilômetros pela frente até o próximo posto com estrutura. 62 quilômetros de serra, ponte estreita, curva fechada, descida comprida e aquele farol grudado atrás de mim como se tivesse amarrado no meu engate com arame. Eu decidi não parar ainda. Experiência de estrada ensina. Quando a coisa não bate certo, você segue. Parar no acostamento de pista simples, de madrugada, com neblina fechada e chuva lateral, é pedir para virar estatística. Olhei para o marcador digital do painel. 02:47 e voltei a olhar para frente. Água levantava do pneu de um Scania que ia uns 400, 500 metros na minha dianteira. Spray branco, neblina, luz amarela dos refletores da placa de curva e aquele farol atrás, sempre no mesmo lugar, sempre. Apertei os dedos no volante, couro gasto, úmido de suor frio. O motor roncava firme, mas meu coração estava descompassado. Meu nome é Marco Antônio Silva. Tenho 50 anos completos, 23 deles com a mão nesse volante. Comecei novo, 19 anos mal feitos, ajudante de carreta do meu tio Zeca, que rodava Paraná-São Paulo com batata, cebola, abóbora, o que a safra desse. Depois tirei a carteira, peguei uns fretes de madeira em tora. Mais tarde fui para carga geral, container no Porto de Paranaguá. Depois mudei para rodoviário mesmo, linha São Paulo Sul. E hoje em dia eu rodo com o que aparecer. Desde que pague direito, não seja coisa ilegal e me deixe dormir de consciência limpa, eu vou. Naquela noite eu estava num Volvo FH 460, 6:2, cavalo mecânico ano 2018, motor de 13 litros, 460 cavalos, transmissão automatizada iShift de 12 marchas. Implemento era um baú randon de 15 metros, capacidade para 28 paletes, carga de autopeças variadas para uma montadora de veículos no interior de São Paulo, peso bruto combinado em torno de 41,5 toneladas. Pneu 295/80 R22.5, nos eixos de tração 275/80 R22. 5 no direcional, calibragem conferida antes de sair. 120 PSI frio na tração, 110 no direcional. Freio pneumático, sistema ABS funcionando, retarder hidráulico ativado para não esquentar sapata na descida, embreagem com folga certa, pedal macio. Tudo certinho, tudo conferido. Caminhão não era meu. Eu rodava terceirizado para uma transportadora de Curitiba. Mas eu cuidava como se fosse. 23 anos de estrada te ensinam isso. Respeita o equipamento te respeita. Eu tinha saído do centro de distribuição lá para as 23:15, depois de carregar, conferir lacre número por número, amarrar bem a lona com catraca, testar freio de serviço e estacionamento, buzina, seta, farol alto e baixo, pisca-alerta. A previsão do tempo era chuva moderada a forte durante toda a madrugada. Eu sabia. Coloquei as luvas de borracha fina no bolso da jaqueta, enchi o termos de café bem quente, 3 colheres de açúcar, do jeito que eu gosto. Conferi o rádio PX, canal 11, como sempre, o canal dos caminhoneiros da região. Ajustei o banco, o retrovisor, calcei a bota de couro com solado antiderrapante, fiz uma oração curta pedindo proteção e mandei ver. Meu instrutor, o finado seu Valdemar, que Deus o tenha, dizia assim: Marco, chuva não mata ninguém. Pressa com chuva essa mata. E mata feio. Eu levo isso até hoje. Então, quando a coisa aperta, quando a água começa a empoçar, quando a neblina baixa, eu tiro o pé. Simples assim. Já vi muita gente boa morrer por querer ganhar meia hora. A rota daquela noite era uma BR de pista simples que corta a serra entre Paraná e São Paulo.
Não vou dar nome aqui porque não quero trazer problema para ninguém. Não quero boato, não quero gente indo lá tirar foto para postar em rede social. Mas quem roda sul-sudeste, quem carrega carga pesada, conhece essa estrada. Asfalto bom nos trechos retos da Baixada. DNT reformou faz uns 3 anos, mas tem uma subida brava com curva em S, logo depois do trevo. Tem lombada eletrônica escondida depois da placa de velocidade. Tem uma descida comprida de quase 7 quilômetros, onde freio esquenta fácil. E no meio de tudo tem uma ponte velha de concreto, estreita, com guarda-corpo de ferro enferrujado dos 2 lados, tipo anos 70, que ninguém reformou direito até hoje. Ponte sobre um rio que eu nem sei o nome, mas que nas noites de chuva faz barulho de cachoeira. Naquela noite, a pista estava espelho. Água empoçada, brilho de óleo diesel misturado na superfície, risco alto de aquaplanagem. Eu tinha descido de 80 km/h para 60 assim que a chuva engrossou, logo depois de passar pelo radar fixo. Acostamento irregular, brita solta em alguns pontos, poça funda que você não vê até passar em cima. Não dava para arriscar. Limpador estava no máximo. Tec, 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 tec. Mas a água vinha de lado por causa do vento sudoeste que soprava forte. Desembaçador ligado, ventilação no 3, mas o vidro embaçava por dentro mesmo assim. Eu passava a mão de vez em quando. Farol baixo, porque na neblina o farol alto não adianta nada, só cega você mesmo com o reflexo. Pisca-alerta desligado. Só uso quando tô parado. Eu passei por 2 radares fixos naquela primeira hora, lombada eletrônica bem sinalizada, placa grande de ultrapassagem proibida nos próximos 12 quilômetros, faixa contínua amarela. Tudo normal, pouco movimento. Um ou outro carro de passeio, um ônibus de turismo que passou devagar, farol de milha aceso, rádio PX chiando baixo, pegando às vezes uma voz distante de outro motorista. Oh! O radar ali do trevo tá ativo, hein? Tomem cuidado. E depois só estática, aquele chiado constante. O silêncio era estranho. Normalmente tem mais gente no rádio nesse horário, pessoal conversando, avisando de blitz, de buraco, de neblina. Mas naquela noite parecia que a chuva tinha abafado o mundo inteiro, como se só existisse eu, o caminhão, a estrada molhada e aquele barulho hipnótico do limpador. Tec, 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 tec. Eu checava o espelho de 3 em 3 minutos. Rotina de segurança. Retrovisor direito, retrovisor esquerdo, olhadinha rápida no interno. E foi aí, mais ou menos às 02h30, que eu vi pela primeira vez. O farol apareceu numa curva longa à esquerda, logo depois de eu passar por um trevo composto desativado. Não eram 2 faróis. Era um só. Alto, branco, forte, tipo farol de milha ou farol auxiliar. Moto, pensei de primeira. Mas moto nessa chuva, de madrugada, em serra, com neblina. Tem maluco pra tudo, pensei. Deixa pra lá, cada um sabe o risco que corre. Mas o farol não sumiu. Fiquei uns 5, 6 quilômetros subindo devagar, velocidade constante em 60 por hora, motor na faixa verde de rotação, retardeiro ativado no nível 2 para não forçar freio de serviço. O Scania que ia na minha frente se afastou. Ele devia estar vazio ou com carga leve, subiu mais rápido, some na neblina depois de uma curva, e o farol atrás continuava lá. Mesma distância, mesmo ponto no espelho. Não variava, não piscava, não balançava com o movimento natural de um veículo em curva. Estranhei, mas não dei muita bola. Estrada à noite é cheia de coisa estranha. Luz de torre de celular que parece farol. Refletor de placa que brilha torto. Lanterna de caminhão parado longe. Eu já tinha visto de tudo. Desci uma reta curta, subi outra lomba suave, passei por uma placa refletiva. Cuidado, animais na pista. O farol continuava. Não aproximava, não afastava. Olhei para o relógio digital do painel. 02h51. Tec, 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 o limpador. Respirei fundo. Chuva, neblina, cansaço acumulado. A mente prega peça quando você roda muito tempo sozinho.
Eu sabia disso. Já tinha rodado noite inteira mais vezes do que eu conseguia contar. Mas aí o rádio PX começou a fazer um barulho diferente. Não era o chiado comum, constante, que você se acostuma e nem percebe mais. Era uma estática ritmada, tipo tec, 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 no mesmo intervalo do limpador do para-brisa. Como se alguém tivesse com o dedo no botão do PTT, apertando de leve, soltando, apertando de novo. Mas sem falar nada. Só o estalo. Gelei. Virei o volume um pouco para cima. O som ficou mais claro. Tec, 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 tec. Certinho, mecânico, sincronizado com o limpador. Apertei o PTT do meu rádio. Aqui é o Marco, Volvo branco, baú randon, descendo sentido sul. Alguém me copia? Estática. Esperei 3 segundos. Tem alguém atrás de mim? Farol único, moto, carro, nada. Soltei o botão. O estalo parou. Voltou só o chiado baixo. E o farol continuava lá, fixo, imóvel, como se tivesse colado no meu retrovisor. Meu estômago apertou. Eu dirigi mais uns 10, 12 quilômetros. A chuva apertou de novo. Grossa, pesada. Gotas grandes batendo no teto da cabine com força. Barulho ensurdecedor. Eu sentia o caminhão dançar um pouco na pista. Aquela sensação ruim de perder contato firme com o chão por meio segundo. Aquaplanagem leve, controlada, mas que te deixa esperto, tenso, com o pé pronto para soltar o acelerador e não tocar no freio de jeito nenhum. Tirei mais velocidade, 55. O motor roncava baixo, turbo soprando certinho, temperatura da água em 87 graus, pressão de óleo normal, tudo funcionando como devia. Mas o relógio digital no painel marcava 02h57. Eu pisquei, balancei a cabeça, olhei de novo. 02h57. Tá, pensei, 2h57. Normal. Continuei dirigindo. Passei por uma placa refletiva amarela grande. Ponte estreita 800 m. Velocidade máxima 40 km/h. A famosa ponte. Eu já conhecia aquela ponte. Já tinha passado ali umas 50, 60 vezes. De dia é tranquilo. É só ir devagar, respeitar a sinalização, não fazer besteira. De noite, com chuva, com neblina, a coisa fica tensa. A pista vira praticamente faixa única, mal cabe carreta. E o guarda-corpo dos dois lados é velho, enferrujado, tem pedaço faltando, parece que vai ceder se você encosta. E embaixo, o rio. Água escura, corrente forte quando chove. Respirei fundo. Reduzi mais, troquei para marcha mais baixa, preparei o retarder, olhei para o relógio de novo. 02h57. Não tinha mudado. Franzir a testa. Esperei. Olhei para o odômetro parcial. Tinha rodado mais 2,3 quilômetros desde a última vez que conferi. Olhei para o relógio. 02h57. O coração acelerou. Não pode ser. Relógio digital não trava assim. Deve ser defeito, fusível, alguma coisa. Olhei para o retrovisor. O farol continuava, fixo, branco, único, forte. E aí veio o cheiro, um cheiro que não fazia o menor sentido. Cheiro de maresia, sal, mar, iodo. Como se alguém tivesse aberto a janela perto do litoral, tipo quando você passa pela ponte de Paranaguá, aquele cheiro forte de oceano, de alga, de maré. Mas eu estava em serra, interior, longe do mar, uns 150 quilômetros para dentro. Cheirei de novo. Era real. Entrava pelas saídas de ar do painel. Senti a espinha gelar. Os pelos do braço arrepiaram. Olhei para o painel de novo. O relógio finalmente tinha mudado. 02h58. Respirei aliviado. Deve ter travado e destravado, pensei. Eletrônica às vezes faz isso. Relógio sincroniza com satélite, às vezes falha, depois corrige. Tudo bem, tá tudo bem. Mas aí, uns 2 minutos e meio depois, quando olhei de novo, o relógio marcava 02h57 outra vez. Meu estômago virou. Não pode. Isso não existe. Olhei de novo, pisquei, balancei a cabeça. 02h57. O limpador continuava. Tec, 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 tec.
O rádio começou a estalar de novo. Mesmo ritmo, tec, 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 eu senti a garganta secar. A ponte estava chegando. Eu via a placa de novo. Ponte estreita. Velocidade máxima 40 km/h. Ultrapassagem proibida. Logo depois, outra placa menor, refletiva. Atenção! Pista irregular. Reduzi. Passei para a sexta marcha. O retarder segurou. Velocidade caiu para 42. Chuva batendo no teto da cabine com força, barulho alto, ensurdecedor. E lá na frente, através da cortina de água e neblina, eu via a ponte. 2 pilares grossos de concreto sujo, manchado de mofo, guarda-corpo de ferro oxidado, pintura amarela descascada, faixa amarela contínua no meio do asfalto, quase apagada pelo tempo. Eu hesitei. Não sei explicar bem. Algo dentro de mim, instinto, sei lá, disse: não entra. Não atravessa essa ponte. Para. Espera a chuva passar. Mas eu já estava devagar demais. Parar ali, em curva cega, sem acostamento decente, com neblina fechada, chuva grossa, era pedir para levar uma topada de trás. Algum caminhão vindo depressa, sem visibilidade, poderia não me ver a tempo. Eu já tinha visto acidente assim. Não é bonito. Então eu decidi. Vou devagar, bem devagar, mas vou atravessar. Entrei na ponte. E foi aí que tudo mudou. O farol de trás, que tinha ficado fixo, imóvel, na mesma distância por mais de 15, 20 quilômetros, de repente aproximou. Não foi gradual, não foi natural, foi rápido. Em coisa de 3 segundos, o reflexo no espelho aumentou, cresceu, ficou enorme. Ocupou o retrovisor direito inteiro. Luz branca, forte, intensa, quente, como se o veículo tivesse colado literalmente no meu para-choque traseiro a poucos centímetros. Mas eu não senti impacto. Não ouvi ronco de motor. Não teve vento de deslocamento. Não teve aquele empurrão de ar que acontece quando um veículo grande passa perto. Nada. E a luz não entrava na cabine. Isso foi o que mais me deixou sem chão. O farol estava gigante no espelho, ocupando tudo. Mas quando eu olhava para os vidros laterais, para o teto, para o painel, não tinha claridade nenhuma. Escuro. Só a chuva batendo no vidro. Virei a cabeça para trás, para a janelinha traseira pequena da boleia, aquela que dá para o baú. Escuro total. Só chuva, só neblina. Virei para frente de novo, para o retrovisor. O farol continuava gigante, ocupando tudo, sem piscar, sem oscilar. Meu pé ficou meio solto no acelerador. O caminhão andava devagar, uns 35, 36 por hora, atravessando a ponte. Eu ouvia a água do rio lá embaixo. Barulho forte, estrondoso, rio cheio, corrente violenta batendo nos pilares de concreto da ponte. O guarda-corpo passava dos 2 lados, enferrujado, pedaços de ferro retorcido faltando, buracos na estrutura. A faixa amarela no meio quase invisível. Eu segurava o volante com força, mãos suadas dentro das luvas, respiração presa. E então, bem na metade da ponte, o tacógrafo digital apitou, um bip curto, agudo, como se tivesse registrado alguma coisa, algum evento. Eu não olhei. Não consegui tirar os olhos da pista, só segurei o volante. Respirei fundo, passei a ponte inteira. 10 segundos. 15, 20, saí do outro lado. Olhei para o retrovisor. O farol tinha sumido. Não foi gradual, não se afastou. Simplesmente sumiu, como se tivesse apagado, como se nunca tivesse existido. Só restou a escuridão, a chuva e o reflexo fraco da minha própria lanterna traseira. Eu dirigi mais uns 3 quilômetros em piloto automático, coração disparado, mãos tremendo, suor frio escorrendo pelas costas. Quando vi o primeiro refúgio, um recuo de terra batida com 2 árvores, uma lixeira velha de concreto e uma placa desbotada de área de descanso, eu encostei. Puxei o freio de mão com força. Desliguei o motor. O ronco cessou. Ficou só o barulho da chuva no teto. Sentei ali, tremendo, respiração curta, coração batendo no ouvido. O que foi aquilo? O que diabos foi aquilo? Peguei o termos de café. Vazio. Tinha tomado tudo sem perceber ao longo da noite. Olhei para o relógio do painel.
0304. Funcionando normal agora. Ponteiros digitais piscando certinho. Peguei o celular no suporte. Sem sinal. Normal para a serra, para a área de sombra entre torres. Respirei fundo. Uma vez, duas, três. Contei até 10. O cheiro de maresia tinha sumido. Agora só cheiro de diesel, borracha molhada, couro velho do banco. Fiquei ali mais uns 5 minutos, tentando me acalmar. Pensei em ligar o motor de novo, seguir logo, esquecer aquilo. Mas algo me dizia para descer, para conferir o caminhão. Desci. A chuva tinha virado garoa fina, céu ainda fechado, nublado, mas menos pesado. Dei a volta no caminhão devagar. Conferi os pneus, tração, pressão boa, desenho inteiro, direcional, tudo certo. Conferi a lona do baú, catracas firmes, lacres inteiros, números batendo com a nota. Lanternas traseiras funcionando. Peguei uma pedrinha e joguei no sensor. A luz acendeu. Fui até o para-choque traseiro, ferro reforçado, engate tipo boca de lobo. Abaixei, passei a mão. E foi aí que eu vi. Presa ali, entalada entre o ferro do para-choque e a chapa do chassi, bem no meio, tinha uma lâmpada. Uma lâmpada de farol, antiga, bem antiga. Não era lâmpada moderna de LED, nem halógena. Era daquelas antigas, de vidro grosso âmbar, com filamento exposto, tipo de farolete auxiliar de caminhão velho. Anos 70, anos 80. Aquelas que o pessoal usava antes de existir farol de milha moderno. Eu nunca tinha visto aquilo ali. Peguei com cuidado. Tava fria, molhada, coberta de barro. Barro grosso, marrom escuro, molhado. Barro igual ao da margem do rio, embaixo da ponte. Virei a lâmpada na mão. Pesada. Vidro grosso, base de metal enferrujado. Tinha uma rachadura pequena numa lateral do vidro. E dentro, no filamento de tungstênio, parecia ter uma marca. Um número, uma letra, não dava para ver direito com a garoa. Guardei a lâmpada no bolso do casaco. Coração ainda acelerado. Voltei para a cabine. Fechei a porta. Liguei o motor. Pegou normal. Olhei para o painel. Tudo funcionando. Temperatura, pressão, rotação. Olhei para o tacógrafo digital, tela inicial. Apertei o botão para acessar o registro da última hora de viagem. E aí eu vi. O tacógrafo mostrava o registro completo. Hora, quilometragem, velocidade média, eventos. Rolei a tela. 02:54, 02:55, 02:56, 02:57, 02:57, 02:58. Espera, 2:57, 2 vezes. Como se eu tivesse passado por aquele minuto 2 vezes. Como se o tempo tivesse repetido, voltado, dado um loop. Fiquei olhando para a tela. Pisquei. Apertei o botão de volta. Apertei de novo para confirmar. Continuava lá. 02:57. Velocidade 58,4 não negar. Ache 847,3 km percorridos 02:57. Velocidade 41 km/h. Auche de 48,1 km percorridos. 2 registros do mesmo minuto, com quilometragens diferentes, velocidades diferentes. Fechei a tela, encostei a cabeça no banco. Fechei os olhos. Respirei fundo. Não era defeito. Não era cansaço. Não era alucinação. Era real. Eu dirigi mais 40 minutos até o posto. Posto BR, 24 horas, 2 frentistas, lanchonete aberta, banheiro limpo, estacionamento com uns 5 caminhões já parados. Encostei na bomba de diesel. Desliguei. Desci. O frentista era um senhor de uns 60 anos, magro, baixo, boné desbotado dos Santos, colete refletivo laranja. Ele veio com a mangueira. Boa noite, irmão. Completa? Completa. E confere óleo também, por favor. Tranquilo. Ele começou a abastecer. Eu fui até o banheiro. Lavei o rosto com água fria. Olhei no espelho. Olheira funda, barba por fazer, olho vermelho de cansaço. Sequei com papel toalha, joguei fora, voltei. O tanque estava quase cheio. O frentista conferindo o nível de óleo com a vareta. Óleo tá bom, não precisa completar. Valeu. Ele fechou o capô, voltou para a bomba. Eu encostei na lateral do caminhão, acendi um cigarro, vício velho que eu prometi largar, mas nunca consegui. Dei 2 tragadas. O velho terminou de abastecer, colocou a mangueira de volta, anotou no papel o litros. Veio até mim com a nota.
Eu olhei para ele e, sem pensar muito, perguntei: Seu, o senhor conhece aquela ponte lá atrás, a estreita? Uns 40 quilômetros daqui? Ele parou. Me olhou. Olhar esquisito, sério. Conheço. Por quê? Nada demais. Só passei lá agora há pouco com a chuva. Fiquei meio tenso. Pista estava ruim. Ele assentiu devagar. Colocou a nota no bolso do colete. Ficou me olhando por uns segundos. Depois disse: nessa ponte, de madrugada com chuva, já aconteceu muita coisa ruim. Meu estômago apertou. Como assim? Ele suspirou. Olhou para o céu. A garoa tinha parado. Céu começando a clarear lá no horizonte. Tem uns 15, 16 anos, não lembro direito a data. Um caminhoneiro parou na ponte. Chuva forte, igual hoje. Dizem que ele teve medo de atravessar. Vento lateral estava forte. Ele parou. No meio da ponte. Ficou lá. Outro caminhão vinha atrás, carregado, freou, mas aquaplanou. Não conseguiu parar. Bateu. Forte. Os 2 caminhões saíram da ponte. Caíram no rio. Senti um frio percorrer o corpo inteiro. E os motoristas? Um acharam no dia seguinte, preso na cabine embaixo d'água. O outro, demoraram 3 dias. Bombeiros, mergulhadores. Mas acharam. Ele fez uma pausa. Acendeu um cigarro também. Desde então, o pessoal evita parar naquela ponte. E tem gente que jura que de madrugada, nas noites de chuva, aparece um farol atrás dos caminhões. Um farol só. Acompanha por quilômetros e quando chega na ponte, some. Meu coração disparou. Farol de quê? Dizem que é o caminhão velho. O que bateu? Tinha farol auxiliar único, no meio da grade. Daqueles antigos. Ele me olhou nos olhos. Por que você está perguntando? Eu engoli seco. Tirei a lâmpada do bolso. Mostrei para ele. Achei isso preso no para-choque quando parei no refúgio. Não é minha. O velho pegou a lâmpada. Olhou com atenção. Virou. Olhou de novo. Devolveu para mim devagar. Lâmpada antiga. Tipo de farolete de caminhão dos anos 70, 80. Ele deu uma tragada longa no cigarro. Você parou na ponte? Não. Atravessei devagar. Mas pensei em parar. Ele assentiu. Olhou para a ponte, lá longe, invisível no escuro. Então tá certo. Você fez certo. Não disse mais nada. Só entregou a nota, virou e foi atender outro caminhão que tinha chegado. Eu fiquei ali parado por uns segundos. Depois fui até a lanchonete. Pedi um café preto, bem quente, e um pão na chapa com mortadela e queijo. Sentei num banco de plástico branco, perto da janela, que dava para o estacionamento. Coloquei a lâmpada âmbar em cima da mesinha de fórmica. Uma moça que limpava o chão com rodo viu a lâmpada e comentou: que relíquia, moço! De onde o senhor tirou isso? Achei no caminhão. Ela pegou para olhar mais de perto. Girou nas mãos. Meu pai tinha um Mercedes 1113 velho, daqueles quadradão, sabe? Tinha uma lâmpada dessas no farol auxiliar. Ele adorava aquele caminhão. Dizia que lâmpada antiga dava sorte, que iluminava mais. Ela sorriu, devolveu a lâmpada e voltou a limpar o chão. Eu fiquei olhando para a lâmpada. Girei ela contra a luz fluorescente do teto da lanchonete. O vidro âmbar tinha riscos, arranhões de tempo. O metal da base estava corroído, verde de zinabre em alguns pontos. O filamento dentro parecia intacto, mas manchado. E aquela marca que eu tinha visto antes, agora, com mais luz, dava para ver melhor. Parecia um número gravado no vidro. Um 7. Ou talvez um 1. Difícil saber. O café chegou, fumegante. Tomei um gole. Queimou a língua, mas foi bom. Trouxe de volta à realidade. Comi o pão devagar. Mortadela com queijo derretido, mostarda, ketchup. Simples, gostoso. Comida de posto, comida de estrada. Fiquei ali mais uns 20 minutos, olhando pela janela, o céu clareando aos poucos, alguns caminhões saindo, outros chegando. Rotina, vida normal, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que tinha acontecido. Terminei o café. Paguei na moça do caixa. Voltei para o caminhão. Antes de ligar o motor, eu peguei o celular. Sinal tinha voltado. 3 barras. Abri o WhatsApp.
Mandei mensagem para minha mulher, a Vera. Oi, amor, tudo certo aqui? Chuva forte, mas passou. Chego aí umas 9h30. Beijo. Ela respondeu rápido. Ela sempre acorda cedo. Vai com cuidado, amor. Te amo. Café tá pronto quando você chegar. Sorri. Mandei um emoji de coração. Guardei o celular. Peguei a lâmpada âmbar. Fiquei olhando para ela por mais uns segundos. Depois abri o porta-luvas e coloquei ela lá dentro, enrolada num pano velho que eu uso para limpar o painel. Fechei. Liguei o motor. O Volvo roncou firme. Conferi os espelhos. Ajustei o banco. Coloquei o cinto. Olhei para o retrovisor. Escuro. Vazio. Só a luz fraca dos postes do posto. Saí devagar. Peguei a estrada de novo. A chuva tinha passado completamente. Céu aberto em algumas partes. Nuvens se dispersando. A estrada estava molhada ainda, mas sem aquele brilho perigoso de antes. Poças menores. Tráfego começando a aumentar. Hora do pessoal que sai cedo para trabalhar. Eu rodei tranquilo, sem pressa, respeitando o limite, respeitando o tempo. Passou um Scania novo, vermelho, com baú frigorífico. Passou um ônibus da Aviação Pluma. Passou um Volkswagen Constellation com carga de cerveja. Vida normal. Estrada acordando. Eu liguei o rádio PX, canal 11. Agora estava cheio de gente conversando. Na descida do quilômetro 57 tem radar móvel, Tomem cuidado aí, rapaziada. Valeu pela informação, amigão. Alguém sabe se o posto do Zé tá aberto já? Preciso calibrar pneu. Tá aberto sim, cheguei agora há pouco. Sorri. O mundo tinha voltado ao normal. Mas eu sabia que tinha acontecido algo. Algo que eu não conseguia explicar. Algo que eu não ia esquecer. Cheguei no centro de distribuição da montadora às 06h20. Portaria já aberta, segurança conferindo o documento, autorizando entrada. Encostei na doca 7 como indicado. Desliguei o motor. 2 ajudantes vieram conferir lacre. Eu desci, entreguei a nota, os papéis. Eles conferiram número por número. Bateu tudo. Pode abrir, motorista. Abri a lona. Eles começaram a descarregar com a empilhadeira. Eu fiquei ali, encostado na lateral do caminhão, tomando água de um galão que tinha no estribo, olhando o movimento. Descarregaram em 40 minutos. 28 paletes de autopeças, tudo certinho. Conferi a carga com o fiscal, assinei o canhoto, peguei a via do cliente, guardei na pasta. Valeu, motorista. Boa viagem de volta. Valeu. Voltei para a cabine. Antes de ir embora, antes de ligar o motor, eu abri o tacógrafo de novo. Acessei o registro da madrugada. Rolei a tela até o trecho da ponte. Lá estava. Claro. Inegável. 02057. Velocidade 58 km/h. 1847,3 km 02,57. Velocidade 41 km/h. 1858,1 km 2 registros. Mesmo minuto. Quilometragens diferentes. Tirei foto da tela com o celular. Não sei bem por quê. Talvez para ter prova. Talvez para lembrar que eu não estava louco. Fechei o tacógrafo. Guardei o celular. Abri o porta-luvas. A lâmpada âmbar estava lá, enrolada no pano. Peguei ela. Segurei na mão. Pesada, fria, real. Até hoje ela está lá no porta-luvas. Eu não joguei fora. Não quis jogar. Dirigi de volta para Curitiba. 2h30 de viagem, sem chuva, sem neblina, sem nada de estranho. Cheguei em casa às 09h15. Estacionei o caminhão na garagem da transportadora. Conferi tudo, desliguei, tranquei, peguei minha mochila, meu termos vazio, minhas coisas. Fui para casa a pé. Moro perto, 5 quadras. A Vera estava na cozinha, café pronto na mesa. Pão, manteiga, queijo, presunto, cheiro de café fresco. Ela me abraçou forte. Tudo bem, amor? Tudo. Choveu muito? Bastante. Mas passou. Ela me olhou nos olhos. Aquele olhar de quem conhece a pessoa há mais de 20 anos. Aconteceu alguma coisa? Hesitei. Pensei em contar. Mas não agora. Talvez nunca. Não. Só cansaço. Ela não insistiu. Me deu um beijo na testa. Vai tomar banho.
O café tá quente. Tomei banho. Água quente, sabonete, shampoo. Lavei o cabelo, a barba. Fiquei embaixo do chuveiro uns 10 minutos, só sentindo a água quente nas costas, relaxando. Saí, me sequei, vesti roupa limpa, fui para a cozinha. Sentei, comi devagar. Pão com manteiga, queijo, café com açúcar. A Vera sentou do meu lado, tomando suco de laranja, me fazendo companhia. Vera, você acredita que a estrada, às vezes, avisa a gente? Ela me olhou, curiosa. Avisa como? Sei lá, tipo sinais, coisas que a gente vê, sente, que a gente não entende, mas que protegem. Ela pensou por um momento, depois sorriu de leve. Meu pai sempre dizia que a estrada tem alma, que ela cuida de quem respeita ela. Assenti devagar. Acho que ele estava certo. Ela pegou minha mão. O que aconteceu, Marco? Respirei fundo. Nada, só um farol estranho atrás de mim a noite toda. E quando passei numa ponte, o farol sumiu. Farol de quê? Não sei. Não era carro, não era moto. Não sei o que era. Ela apertou minha mão. Mas você tá bem? Tô. Então, tá bom. Ficamos ali em silêncio por uns minutos. Só o barulho da geladeira, do relógio na parede. Depois ela perguntou: você vai contar isso para alguém? Pensei. Não sei. Talvez. Talvez não. Quem ia acreditar? Ela sorriu. Eu acredito. Dormi a tarde inteira. Sono pesado, sem sonhos. Acordei às 18 horas. A Vera tinha feito janta. Arroz, feijão, bife, salada. Comi. Conversei com ela sobre coisas normais. Conta de luz, médico do mês que vem, aniversário da sobrinha. Depois fui pro quintal. Acendi um cigarro. Olhei pro céu. Céu limpo, estrelas começando a aparecer. Pensei na ponte, no farol, no relógio que repetiu, na lâmpada âmbar. E pensei no caminhoneiro que caiu no rio 15 anos atrás. Será que era ele? Será que ele ainda estava lá de alguma forma, avisando, protegendo, segurando os caminhões para não pararem onde ele parou? Não sei, nunca vou saber. Mas eu sei uma coisa. Eu passei por aquela ponte sem parar. E eu tô vivo. E tem uma lâmpada antiga no porta-luvas do caminhão que não era minha. 3 semanas depois, eu rodei de novo na mesma BR, mesma rota, de dia, dessa vez. Sol forte, céu azul. Quando cheguei na ponte, eu diminuí a velocidade. Olhei para os lados. Rio embaixo, água clara, corrente calma, guardrail enferrujado, concreto velho. Parei do outro lado. Encostei num recuo, desci, andei até a beirada da ponte, olhei para baixo. Lá embaixo, na margem do rio, meio escondido pela vegetação, dava para ver pedaços enferrujados de metal, chapas, restos, talvez de caminhão, talvez não. Fiquei ali alguns minutos. Vento suave, pássaros cantando. Depois fiz o sinal da cruz. Não sou muito religioso, mas pareceu certo. Obrigado, falei baixinho. Se foi você, obrigado. Voltei pro caminhão, segui viagem. Desde aquela noite eu conto essa história de vez em quando, para alguns colegas de estrada, no posto, na lanchonete, quando o papo vai para esses lados. Tem gente que acredita, tem gente que ri, tem gente que conta história parecida. Um motorista velho, o Toninho, me disse que já viu farol solitário também, numa BR do Mato Grosso, de madrugada. Disse que o farol acompanhou ele por 1 hora inteira e depois sumiu quando ele chegou num posto. Ele nunca entendeu. Outro colega, o Pedrão, disse que uma vez, dirigindo na chuva, ele teve certeza que ia capotar numa curva. O caminhão estava derrapando. Ele perdeu o controle. Mas no último segundo, o volante voltou sozinho para o lugar certo. Ele jura que sentiu uma mão firme no volante junto com a dele. Tem muita história assim. A estrada é cheia. Hoje, toda vez que eu passo naquela ponte, e eu passo pelo menos 2 vezes por mês, eu olho para o retrovisor, só para conferir. Nunca vi o farol de novo, mas eu olho, e toda vez eu agradeço. Não faço alarde, não acendo vela, não paro, só agradeço, baixinho, no pensamento, pela chuva que passou, pelo farol que me acompanhou,
pelo minuto que repetiu e me deu chance de atravessar a ponte sem parar onde não devia. Eu não quero te convencer de nada. Não quero que você acredite cegamente. Cada um tem sua experiência, sua verdade, mas eu sei o que eu senti, eu sei o que eu vi, eu sei o que aconteceu. E se um dia você rodar de madrugada com chuva grossa, neblina fechada e ver um farol solitário atrás de você por quilômetros, um farol que não aproxima e não afasta, um farol que não faz barulho e não ilumina sua cabine, você vai entender. Você vai saber que tem algo ali, acompanhando, cuidando, avisando. E se a estrada te pedir para seguir, você segue. Não para, não hesita, segue. Porque às vezes a estrada protege, do jeito dela. Eu ainda tenho a lâmpada, ela continua no porta-luvas do Volvo, enrolada no pano velho. Eu não mostro para todo mundo, só para quem pergunta de verdade, com interesse real. Às vezes, quando eu ligo o farol do caminhão de madrugada, antes de sair do pátio da transportadora, eu juro mesmo, que a lâmpada dá um micro brilho, rapidinho, só um segundo, como se acendesse junto com o farol do caminhão, como se respondesse, como se dissesse, tô aqui. Pode ser reflexo da luz do painel batendo no vidro âmbar, pode ser a mente pregando peça, pode ser, mas eu não jogo fora, não vou jogar. Porque aquela lâmpada é prova. Prova de que algo aconteceu. Prova de que eu não tô louco. Prova de que a estrada tem mistérios que a gente não vai entender nunca, mas que a gente precisa respeitar. E tem noites, principalmente noites de chuva, quando eu tô sozinho na boleia, dirigindo devagar, ouvindo o limpador no máximo, que eu olho pro retrovisor e espero quase ver aquele farol de novo. Não com medo, com gratidão, porque ele me salvou. Tenho certeza disso. Ele não me deixou parar, ele me segurou, ele me guiou e eu vou carregar isso até o último dia que eu botar a mão nesse volante. Então é isso. Essa é a história. Pode acreditar, pode não acreditar. Cada um é cada um. Mas eu te faço algumas perguntas, de coração aberto, de motorista para motorista, de gente para gente. Você já sentiu que a estrada te segurou por um fio? Que alguma coisa te impediu de fazer uma besteira, de parar no lugar errado, de tomar a decisão errada? Você já viu um farol que não chega nunca, que fica lá atrás, fixo, sem explicação? Qual é a ponte que você respeita mais na sua rota? Aquela ponte que você passa devagar, sempre, mesmo de dia, mesmo com sol. Por quê? Você acredita que a estrada avisa, do jeito dela, que ela fala com a gente através de sinais, de sensações, de coisas que a gente sente, mas não consegue explicar? Se você já viveu algo parecido, algo estranho, algo que te arrepiou e te fez questionar a realidade, conta aqui nos comentários. Conta o trecho, a BR, o horário, o que você viu, o que você sentiu. Não precisa ter medo de parecer louco. Aqui é espaço seguro. Aqui é família de estrada, porque tem coisas que acontecem na madrugada, na chuva, na neblina, que só quem vive a estrada vai entender. E a gente precisa compartilhar, a gente precisa saber que não está sozinho, que outros também viram, também sentiram, também sobreviveram. E olha, tem outra história que eu ainda não contei, outra BR, outro trecho, outra madrugada, pior que essa, muito pior. Mas essa eu deixo para outro dia. Se vocês quiserem ouvir, é claro. Por enquanto, fica o aviso. Cuidado nas pontes. Cuidado na chuva. Cuidado com a neblina. E se você ver um farol solitário atrás de você, não entre em pânico. Respira. Segura o volante firme e segue, só segue. A estrada vai te guiar, ela sempre guia. Aquele farol no retrovisor molhado, às vezes, quando eu fecho os olhos, eu ainda vejo. Branco, único, firme. E eu sei lá como, mas sei que ele volta quando precisa. Vai entender o que tem nessa BR nas noites de chuva. Vai entender.